O direito que nós mulheres temos de estudar, trabalhar, votar e até mesmo se divertir existe porque lá atrás mulheres se arriscaram, arriscaram suas vidas e foram à luta com um único objetivo, que tivéssemos os mesmos direitos que os homens. E ainda hoje nos arriscamos e seguimos lutando porque ainda não chegamos no nosso ideal, não é mesmo? No Diálogos da Cidade de hoje, as protagonistas somos nós, mulheres, porque a nossa rotina ainda é mais corrida. Quem estipulou qual deve ser o nosso papel na sociedade? Colocaremos esses assuntos em pauta nessa resenha, que vai ser longa, viu? Por isso, eu recebo aqui no estúdio a socióloga Rosa Scaquetti e também a psicóloga Larissa Rodrigues. Bem-vindas. Muito obrigada. Muito obrigada. É isso mesmo, né, meninas? Rosa, começar com você. Quando a gente olha lá atrás, né, desde os primórdios da humanidade, a mulher ela sempre teve, digamos assim, né, de prestar contas, né? A gente nunca teve liberdade, desde com as roupas que a gente veste, né, a definição do nosso próprio corpo, se a gente queria trabalhar ou não, estudar, né? Vale a gente lembrar que antigamente a educação, a escola era só para os homens, né? E quando as mulheres começaram a ter o acesso, ainda era, né, para ensinar bordado, né, culinária, como ela ser uma boa esposa, né? A figura da mulher na sociedade, ela vem mudando, mas é importante a gente não esquecer de todas essas lutas, né? Todas essas transformações, transições que a gente foi passando ao longo desses anos todos. É verdade. Você tem toda a razão. Só para recuperar então um pouco o que você falou e dar elementos, né? Na história já tem registros de que a mulher ela foi um ser escravizado, né? Nas primeiras civilizações. Então não é uma coisa do passado brasileiro, né? Vamos dizer assim, é mais antiga geral, mesmo, né? Das primeiras civilizações, né? E tem, né, relatos históricos, historiadoras que mostram isso ao longo do tempo, né? Como os negros, né, as mulheres também, né? Os homens eles eram escravizados mais para o trabalho e as mulheres para a reprodução, né? Então tinha essa diferença, né? Ao longo do tempo isso foi mudando, né? Claro, mas essa herança histórica, vamos dizer assim, ela não passou de uma hora para outra, assim como os negros têm que lidar com uma cidadania marcada pelo sistema escravagista, a mulher tem que passar também pelo que a gente chama, né, de dominação do patriarcado, né, que é uma forma de organização da sociedade que ela existe até hoje, né? Se a gente for olhar, ela é uma força social que a gente olha e não vê, mas que a gente percebe enquanto ser humano. Então, poxa, é um tema tão batido, né? Por que a gente vai falar disso no século XX? Vai se incomodar com esses assuntos? Vamos, né, deixar ele para trás. Não é assim, né? Se a gente conseguisse viver todos, né, na mesma condição, sem as marcas do patriarcado que a gente fala, né? A gente iria adiante, mas isso não acontece, como você falou, né? Tem muitas marcas dele ainda hoje, né? Tem algumas que são ruins para nós e outras que são ruins para o próprio homem, né? Que o machismo vitimiza até os homens. Sim, sem dúvida. E aí é importante, né, quando a gente fala desse assunto, engajar não só as mulheres, né, Larissa, mas também toda a sociedade, né? Os homens, eles também precisam participar desses debates, né? E é interessante a gente pensar que até atualmente, né, as novas gerações também estão vindo com uma outra cabeça em muitos assuntos, mas ainda assim a gente percebe a nova geração ainda carrega, né, essa luta, essa dor, né, que as mulheres ainda enfrentam, né? Como eu disse no começo, a gente está muito longe do nosso ideal ainda, né? Estamos ainda longe e puxo o gancho do que ela falou. Agora em 2025 ainda temos que conversar sobre isso, porque a gente observa ainda, ali dentro até mesmo da psicologia, a gente observa que as mulheres ali, vamos falar ali de uns 35 para cima, ela ainda tem muita dificuldade em dar o passo. Eu preciso dar esse passo, eu preciso entender que eu posso falar para o meu marido, para o meu irmão, para o meu tio, para o meu pai, que não, isso não está legal. Não é assim. Existe essa dificuldade de dar esse passo.
Agora, quando a gente vê uma mulher de 20 anos, ela já tem uma desenvoltura melhor, ela sabe já criar com as raízes de agora, mas não deixando assim 100%. Ainda tendo, eu vou sair, nossa, mas não posso exagerar, né? Mas aí eu vou beber demais, eu vou passar uma vergonha. Acho melhor não. Ainda tem isso, mas ela tem o quê? 23 anos? Ela tem 22. É jovem. Ela pode sair, ela pode curtir, ela pode ter essa ideia, ela pode querer fazer isso. Só que ainda é extremamente difícil. A gente já está em 2025, isso ainda continua acontecendo, mas, para não falar só palavras ruins, eu vejo sim, existe uma melhora. Existe uma melhora. É difícil enxergar? É difícil enxergar, mas vai do contexto individual de cada vivência, de cada família, de cada ideal, de como isso é aprendido, da onde esses ideais vêm, qual é o passado, que pai, que mãe, que família. O círculo social, o né, que a pessoa está inserida também. O contexto social, o ambiental, isso forma uma pessoa. Então, a gente não pode pensar só aqui e aqui. A gente tem que pensar no todo. Entende? Eu acho que vai muito por esse caminho. Que eu observo bastante que isso acontece ainda. Mas que a gente já vê bastante resultado aí em algumas atitudes. Que a gente consegue ver. Sim, felizmente, né? As ações de pouquinho em pouquinho, elas são sentidas. Antes da gente continuar aqui, no programa de hoje a gente vai exibir alguns depoimentos de mulheres, né, para a gente conferir na prática, mulheres de diferentes áreas ou idades, e elas vão falar um pouco sobre como que passam por cima, né, dessas pressões que a gente sofre, pressões em todos os sentidos, né. Na visão da Cibele, gente, algumas das palavras de ordem para a gente seguir adiante são determinação, objetivo e liberdade. Vamos então acompanhar o depoimento dela e aí depois a gente retorna para continuar esse bate-papo. Hoje a gente tem o poder de escolha graças às mulheres que vieram antes de nós. Nós sofremos pressões estéticas e hoje as mulheres de 50, 60 a mais estão falando sobre etarismo. Hoje as mulheres mais velhas namoram homens mais jovens. Hoje a gente pode escolher não ter filhos. Então são tantas portas, são tantas possibilidades que a gente tem hoje, que a gente está no meio do caminho, né? A gente ainda tem um conservadorismo dentro da gente, mas ao mesmo tempo a gente tem tantas possibilidades que a minha dica é: se conheça, busque o autoconhecimento, honre as mulheres que vieram antes de você, conheça a história da sua família, do seu círculo de pessoas. Mas principalmente se conheça, entenda o que o seu coração fala para você, qual caminho você deve seguir e siga, porque ninguém é capaz, nenhuma sociedade, nenhuma pressão ou prisão é capaz de segurar uma mulher que sabe o que quer, uma mulher determinada, interessante, que traça um caminho, uma meta e vai. Mulheres, feliz Dia das Mulheres, que vocês se libertem das pressões e prisões da sociedade. E se lá na frente quiser mudar de ideia, não tem problema nenhum. Toda decisão consciente traz liberdade. Tá, então, obrigada, Cibele, pelo depoimento. A gente falou muito, né, das mulheres lá atrás que lutaram muito, né, para a gente ter o que a gente tem hoje. Continuamos lutando e é importante também a gente ter força para passar, né, para as mulheres que estão vindo aí, né, para as meninas, para as que vão nascer ainda, né, assim, é muito importante ter esse compromisso, né, com as nossas filhas, com os nossos filhos também, né, Rosa? Com certeza. Eu estava até vindo para cá no caminho e fui pensando, né, o que é ser mulher, que era o mote, né, e eu tenho uma filha de 17 anos, tenho uma mãe de 75 anos, né, então já nessa família já tem várias diferenças, né? Imagina aqui em São José quantas vivências de mulheres tem diferentes, né? E aí você começa a conversar sobre isso e aí vai ter também aquilo que ela tem de expectativa de vida, de mundo também, né? Cada um vai ter um óculos conforme enxerga o mundo.
Então, realmente, não tem como a gente fazer generalizações, né? E aí, quando você vai tratar esse assunto, a escuta é muito importante, né? Ela está aqui, a psicóloga, para falar, a gente que é professora está na sala de aula, né? A escuta é muito importante. Como a Cibele falou, eu fiquei pensando, né? Falei, poxa, se você vai ouvir uma mulher numa situação que de repente ela passou, né, por um relacionamento abusivo, né? E ela vive numa condição em que ela pode sair de casa, né, que ela tem um trabalho, que ela conseguiu guardar um dinheiro, ou que a família dela tem uma condição um pouquinho melhor, pode alugar uma casa para ela, né, é uma coisa, ela vai levantar a cabeça e vai falar, isso não é a minha prisão. Mas se de repente ela não tem essa condição, né, então ela não vai dar esse passo antes de se certificar que os filhos dela vão estar em segurança, sim, que ela não vai também, né, precisar daquele cara, né, e voltar para aquilo lá. Então, é aquela coisa que a gente fala, né, o gênero nos une, mas a classe social às vezes nos diferencia, sim, né. Então, as diferenças entre as mulheres, por mais que soe que eu estou querendo falar das divergências entre as mulheres, né, não é isso, são as nossas diferenças mesmo, né. Sim, elas são importantes de destacar, né, para não parecer que às vezes uma não fez porque não quis, né, às vezes ela só não teve a condição por conta das diferenças mesmo de classe. E a gente sabe no nosso país, né, como a questão racial incide muito, né, como uma cicatriz estrutural da nossa sociedade. Então, sempre que a gente for contextualizar essas questões que são a que a gente chama de intersecções de gênero, raça e classe, elas precisam ser lembradas também, para poder analisar ali cada situação. Sim, porque o ideal é a gente pensar em grandes proporções, né? Todas nós mulheres, a gente quer ser reconhecida, né? A gente quer ter direito aos mesmos salários que os homens, né? Quando você ocupa ali o mesmo cargo, só que realmente muito bem falado por você, né? Quando você tem uma mulher branca, uma mulher negra, uma mulher de classe média alta, uma mulher de periferia, as lutas são outras, né? A mulher de periferia, a mulher negra, ela vai enfrentar muito mais dificuldade, tem a questão do preconceito, as faltas de oportunidades, né? A gente sabe também que nem todo mundo tem as mesmas oportunidades, tem gente que sequer tem, né? Então é importante a gente pensar nesse recorte também para a gente dar seguimento, né, nessa luta, de fato, e conseguir agregar, né, todas, não deixar ninguém de fora. Todas queremos respeito, né? Só que às vezes o acesso à oportunidade para ser respeitada é diferente mesmo, né? Sem dúvida. A gente vai... Vamos caminhando para isso. Larissa, muito, né, do que falou a Cibele, né, liberdade, coragem, ela citou, né, algumas das nossas lutas, né? Mas ainda assim a gente sofre com muitas críticas, né? Por que a gente dá tanta importância, né, porque o outro fala? É uma coisa também, né, do ser humano, a gente precisa ali desvincular disso, né? Às vezes tocar, apertar ali o botãozinho, não vou ligar, sei lá, não vou tentar não dar atenção, né? Porque é uma coisa que pesa bastante. Costumo falar muito uma coisa sobre isso. Uma coisa só tem a importância que a gente dá para ela. Quem dá a importância para algo é a gente. Então, algo aconteceu, eu escolho qual é a importância que eu vou dar para isso. Costumo balancear. Vamos colocar numa balança. A pessoa falou, vamos dar um exemplo. Eu acho a Larissa feia. Beleza. Quando eu me olho no espelho, o que eu enxergo? Eu enxergo feia? Eu enxergo bonita? Eu enxergo mais ou menos? Porque tem dias que a mulher, como é uma mulher, a gente tem uma TPM, a gente chega e fala, feia. Hoje estou feia. Mas tem vezes que eu chego, me olho no espelho e estou bonita. Então, qual será a verdade nessa opinião? Será que existe uma verdade? Porque quando a gente fala sobre a verdade do outro, sobre nós, é a verdade do outro. A gente coloca isso em ênfase. Verdade do outro. Mas, se a gente pensar nessa construção inteira, será que isso faz sentido? O outro tem uma verdade sobre nós? Como que o outro pode ter uma verdade sobre nós? Porque quem é o protagonista da própria vida somos nós. Eu tenho a minha vida, você tem a sua, perfeito. Agora, mas eu tenho opinião tal. Todo mundo sempre vai ter opinião. Sempre vamos ter. Pode ser boa, pode ser ruim. A opinião, ela sempre vai existir.
eu opino, mas não julga. Julga. Todo mundo vai julgar. Todos julgam o tempo inteiro. Só que, por sermos seres humanos, sermos racionais e termos o senso crítico, sabemos que essa opinião nesse momento não está cabendo. A gente pensa, mas existem momentos em que a gente fala e que a gente não fala. E a gente tem que saber por que a gente dá tanta importância para o que o outro fala? Porque a gente dá. A gente dá, a opinião do outro importa. As pessoas às vezes têm a fala de não liga, deixa eu falar. Você liga. E entenda que você liga. E qual é o problema? Se a pessoa está falando sobre você, por que eu não posso ligar? Por que eu não posso dar importância para isso? Eu posso. Mas uma coisa é eu ouvir e outra coisa é eu absorver. Tomar aquilo como verdade. Exatamente. Se eu tomo a opinião de outro sobre a minha vida, sobre a minha pessoa, então eu estou precisando trabalhar o que a Cibele comentou com a gente. O autoconhecimento. Porque quando a gente está segura, não digo 100%, porque não existe esse padrão de 100%. Com nenhum ser humano, com né? nenhum ser humano. Não é mulher, não é homem, a gente não está falando nem só de mulher, a gente está falando de ser humano. Não existe esse 100%. Existe um equilíbrio que a gente quer, mas ele é um equilíbrio que ele é assim, ele não é assim. Esse é o real que a gente vive. Então, quando a gente fala, eu me importo, eu não me importo, você vai se importar. Você vai se importar. Mas você sabe como você vai absorver isso? Entenda que quando você absorve, você entende, fala, essa é a sua opinião, essa é a sua opinião. Não, beleza, eu entendo. Cada um tem o seu contexto. Cada um tem o seu contexto puxando. O contexto importa. Da onde vem essa opinião? Nossa, mas se eu pensar, essa pessoa que está falando de mim, nossa, eu conheço a família dela, eu conheço dela. Eles pensam assim, ela foi criada dessa forma. E as pessoas não podem ter a ignorância eu falo no sentido de falta de conhecimento. De entender que uma pessoa vai simplesmente fazer assim e ela vai mudar tudo que ela foi ensinada. Não é assim. E hoje em dia, que também puxa a Cibele falando a mulher hoje em dia, ela escolhe se ela quer ter filho. Exatamente. A mulher foi criada para isso. Sim. Ter filho e ficar em casa. A mulher foi criada para isso. Aí hoje em dia, se você vê famosas falando, não escolhi não ter filho. Sempre são questionadas, né? São as ou não mais... falam, mas tem as mais questionadas, né? as mais questionadas. Às vezes a pessoa quer estar ali trabalhando, não. O foco, quando você vai casar, quando você vai ter filho. A pessoa, né? É uma coisa, eu não quero ter filho. Nossa, mas... Choca. Você não vai ser mãe, você não quer ser mãe, você não gosta de criança? Qual é o foco dessa mulher? Né? E qual é o foco, ao invés de perguntar, nossa, você não quer ser mãe? Nossa, você não gosta de criança? Nossa, você não quer ser mãe? Qual que é o seu foco nesse momento? O que você gostaria de fazer, então? Nossa, eu estou com foco no meu trabalho, estou empenhada, tenho projeto, e eu acho que um filho agora, para mim, não caberia. Seria legal. É a questão de acolher, né? Ou, se for o caso, oferecer oportunidades. Vamos ali trocar ideias, trocar referências, né? E não essa cobrança, esse julgamento, né? O tempo todo. E de onde veio isso, né? Dessa história. Exatamente. Que ainda tem resquícios, né? Da mesma forma como a coisa do cuidado, né? Da casa, das crianças, ou cuidar dos outros, né? Essa coisa das profissões, né? Tão focado, né? Na mulher. Então, essa herança, né? Que, lógico, o patriarcado foi mudando. Hoje a gente está no mercado de trabalho, é bom para todo mundo isso, né? Os homens reconhecem, né? Raras são as mulheres que escolhem ficar em casa, mas nesses casos, casar, ter filho, essas coisas ainda também, né? São resquícios desse passado em que a gente teve que ser, né, colocada nesse lugar, né? Sim. Então a herança patriarcal ela muda, mas ela ainda está em cima da gente. E nós mesmas nos colocamos nesse lugar muitas vezes, né? Exatamente. Essa ideia de que a gente compete entre a gente, de que a gente é um pouco... Nós fazemos o machismo que o patriarcado quer andar, não é só o homem que é machista, né? É um processo de desconstrução nosso também, né? Sim. Porque a gente é condicionada. Você falou da área de trabalho, né? É interessante porque hoje, né, a gente
gente vê, inclusive a gente vai falar no próximo bloco, muitas mulheres, né, acabam sustentando a casa. Cresceu, né, o número de famílias em que a mulher ela sustenta a casa, mas ainda assim a gente vê sempre uma pauta como se fosse algo de outro mundo. É como se ainda chocasse, né? Mas a mulher ela está trabalhando, ela, né, dedica mais tempo ao trabalho. Ainda é uma pauta que eu acho que a sociedade ainda não conseguiu se adequar 100%, né? Não, eu acho que ainda não chegou nessa normalidade ainda, né? É muito contraditório, né? Ao mesmo tempo a gente está ouvindo o tempo todo que o mundo precisa, que a economia do mundo precisa crescer, que o Brasil precisa ter o PIB não sei o que lá, e aí você vai prescindir de uma parcela tão grande da população? Não vai, né? Exatamente. E é interessante você pensar que teve algumas mulheres ao longo do tempo que nunca ficaram em casa, que nunca foram poupadas do trabalho, né, que são as mulheres negras. Muito pelo contrário, com o fim da escravidão no Brasil, elas tiveram protagonismo, né? Elas tiveram que ir para a rua, elas iam para as ruas. Os homens não tinham trabalho, tinham que procurar serviço, tinham mais dificuldade de arrumar serviço, e a mulherada estava com o tabuleiro na rua, virando empreendedora, né? Quer dizer que hoje é uma outra conotação, né, e tal, mas naquela época elas já eram, né? Enfim, é uma parcela das mulheres, né, que são diferentes, né, que nunca foram poupadas desse trabalho, né. Então é bastante contraditório, assim como a Larissa falou, né, na nossa psique, né, na nossa cabeça, na nossa alma, a gente é contraditório, a gente tem ideias de que o que é bom, o que é ruim, fica naquela briga. Na sociedade também, né, é muito contraditório querer que tudo avance e tal, e você ficar querendo ao mesmo tempo que a mulherada, né, fique em casa. Então é uma conta que ali não fecha, essa conta não fecha. O que é ideal para nós também? Sim, né? sim, sem dúvida. A gente vai continuar falando desse assunto e tem muitos tópicos ainda para a gente abordar no programa de hoje, mas antes vamos para um intervalo. É rapidinho, fique com a gente. De volta com Diálogos, hoje nós estamos falando sobre mulheres, é isso mesmo, esse é o tema, e eu estou conversando com a socióloga Rosa Scaquetti e também com a psicóloga Larissa Rodrigues. Para a gente começar então esse segundo bloco, gente, eu queria tocar num assunto que muitas vezes ele fica escondido ali, né, que é esse machismo velado, né? Em muitas ocasiões, nós mulheres, por exemplo, situações do dia a dia, a gente inicia uma fala, por exemplo, e é ignorada, né? Ou é como se a gente não tivesse ali, se a gente fosse invisível mesmo, né? Ou você começa a falar de um assunto, né? Além de ser interrompida, sempre tem alguém, principalmente homem, né? Que se acha com mais autoridade que você, né? Vem com um argumento no assunto, como se ele tivesse mais propriedade para falar sobre aquele assunto. É um tema que ainda pega bastante, né? E é interessante, de muitos, né, homens que muitas vezes são machistas mesmo, outros não sabem que são machistas, outros se dizem desconstruídos, mas acabam tendo situações como essa, né? É muito comum, acho que quase que diariamente, né, você se encontra nas mais variadas, né, grupos, né, seja na família, amigos, no ambiente de trabalho, sempre tem pontos assim, né, de você ser ignorada, silenciada. Sim, acho que todas nós já passamos por isso, né? E é muito interessante, porque na hora que você fala que aquilo aconteceu, você é muito histérica, mas por que você está falando isso? Não fica, olha como ela é agressiva. Não, melhor que a gente contratar uma psicóloga para você, né? Tipo, porque parece que a coisa realmente, o problema tem que estar com a gente, né? Sim, essa é a arma deles, né? Agora, tem os caras que estão tentando, eu acho, né? Porque eles percebem o mico que eles estão pagando. A minha filha, por exemplo, lá dentro de casa, ela não deixa meu companheiro... Não deixa barato assim, o namorado dela, eu já percebo, né? Então acho que já tem uma juventude que cresceu, né? Com isso já um pouco sendo desconstruído, né? Então, não dá para dizer que o machismo vai ser diluído de uma forma tão otimista, mas eu acho que a coisa já está um pouquinho melhor, né? E não tem jeito, a gente tem que falar mesmo, né? Tem que mostrar, porque
tá bom, você está dentro de uma reunião, seu companheiro de trabalho ali, você não vai, né, interromper ele no meio do seu chefe, né? Essas equipes, às vezes, é uma situação mais assim, mas, poxa, né, vamos puxar esse assunto, né? Acho que a gente pode se apropriar. De respeito, né? Isso é do homem com a mulher, da mulher com o homem, da mulher com a mulher mesma, né? Mas essa questão de você ouvir, né? Às vezes é como se, não, a mulher ela não entende tanto desse assunto, né? Então não é assunto para ela, então acaba passando despercebido. Às vezes outra pessoa fala a mesma coisa, né? Um homem, só que nesse caso é validado e a mulher não, né? Aí rouba a ideia, né? Da mulher, né? Acho que é muito engraçado. Quando você fala isso, me vem vários exemplos que são, ó, você falou, parece bobo, parece só um detalhe. Quando a namorada fala algo pro namorado, fala assim, olha, eu acho que você não devia fazer isso. Aí passou. O amigo dele vem e fala exatamente a mesmíssima coisa. Aí ele vai ouvir. Segue bravamente. Aí a namorada vem e fala, mas eu não falei a mesma coisa pra você? Aí ele, não, porque eu pensei melhor, mas é porque o que acontece? Parece que a gente não tem conhecimento, a gente não tem o suficiente para poder dar essa opinião. Então, como você falou, mas você tá sendo muito, né? Você tá muito intenso, acho que você precisa se acalmar. Eu acho que você precisa de um psicólogo, vai fazer uma terapia. Homem tem agora essa ferramenta, né? Você não quer ir pra terapia? Tipo assim, sabe, eu estou zelando pela sua saúde mental, você não quer ir pra terapia? Por quê? Aí vem pra tal da terapia e a mulher fala, não, é porque eu falei pra ele que eu não queria isso. Tá. O que incomoda muito hoje em dia, e a gente não tá falando só de homem, as próprias mulheres, que existe essa competição, como a gente comentou, né? O machismo, ele não tá só no homem. Então, existe esse problema do... mas como que a gente vai fazer isso? Como que eu vou dar a minha opinião? Como que eu vou falar? Nossa, mas acho melhor eu ficar quieta. Por quê? Porque existe uma situação o que incomoda? Incomoda muito uma mulher falar, isso eu aceito e isso eu não aceito. Sim. Por limites, isso, né? Incomoda de uma forma extrema. Porque é uma pessoa que é objetiva. É uma pessoa objetiva, uma pessoa que se conhece. Então, a partir do momento que você entra em um relacionamento, que você... Não estou falando só de relacionamentos amorosos, estou falando de qualquer relacionamento. E você sabe o que você quer e o que você não quer. Isso incomoda o outro que não está nessa mesma página. Que não entende que você tem seus gostos e você tem os seus não gostos, digamos assim. Então, quando eu falo, cara, eu não vou aceitar isso. Nossa, mas como assim? Por que você está falando desse jeito? Eu não estou falando de jeito nenhum, somente que eu não aceito que você fale assim comigo, que você faça o que você fez. Somente não aceito. Não é uma gritaria, não é... Somente não aceito que isso aconteça comigo. Não... Nossa, mas eu sou assim. Esse argumento, ele tá lá no topo da lista. Se vocês pegarem qualquer argumento, ele tá sempre lá no topo. Eu sou assim. Já ouviram aquela frase? Ninguém agrada a todo mundo? Então é o seguinte, existe uma solução para isso. Você é assim? Esse assim não me agrada. Então eu tenho todo o direito de me afastar. E tá tudo certo. A gente falar não, né, é como se o nosso gênero não pudesse falar não, né? Tivesse de aceitar. Existe uma acenando naturalização, toda hora, né? Existe uma naturalização, né, que é aquela coisa de você conta uma mentira tantas vezes que uma hora todo mundo acha que aquilo é verdade. Que a gente foi sociabilizada para aceitar o que é dado para nós. Então aquela coisa, né? Não senta com a perna aberta, né? Fala baixo. Nossa, aquela que menina histérica. Pra mulher, né? Nossa, mas esse tipo de atitude, né? Não convém pra mulher. Quando o homem lá tá gritando no bar, tá divertido. Tá todo mundo tá rindo. É divertido. Exatamente. Pois é, exatamente. Tem muitos exemplos, né? De situações em que a gente é tolhida mesmo, né? Ou é incentivada a agradar, né? Você não vai falar assim com o seu chefe, né? Você não vai se vestir assim, isso aí não é atraente para aquele ambiente, você, né? Mas vocês têm um poder, né? Vocês podem seduzir, como se a gente tivesse a disponível, né? Então, eu acho que
essa forma de sociabilizar a gente a partir do nosso corpo, porque isso é a partir do nosso gênero, né? Sim. É como se a nossa biologia tivesse disponibilidade genética, vamos dizer assim, para aceitar, para ser mais condescendente, para ser mais, como fala, dócil mesmo, né? Mais dócil, né? Como se nós fôssemos um bicho diferente, vamos dizer assim, né? E isso não é natural, isso é como se fala, né? Não é biológico apenas, isso é social. Então foi, né, ao longo da sociabilização que a gente foi tendo que a mulher ganhou esse atributo que se diz natural, né? Sim, foi estipulado, né? Tem aquela socióloga, né, que fala, você não nasce mulher, né? A Simone de Beauvoir, você se torna, né? Então tem um monte de exemplo, né? A menininha que já ganha um brinquinho ali, a cor da roupa, né? O que ela vai ganhar de brinquedo. Isso são exemplos da sociabilização. Então aí chega nesse extremo, né? Do namorado, do chefe, né? Esperar isso da gente, né? Então o Freud, né? A gente pode falar, cunhou a ideia de histeria, né, lá atrás, né, que a gente já sabe que já foi superada, né, para falar dessa mulher, né, que não aceitava algumas coisas, né, e era taxada de louca, né. Sim. A gente vai, antes da gente seguir aqui, a gente vai continuar, então, acompanhar esses depoimentos, né, a gente ouviu a Cibele no primeiro bloco, agora a gente vai acompanhar a Liz, que é uma mulher de 35 anos, bem-sucedida, jornalista e empreende no setor da comunicação, né? Mesmo sendo um ramo que tem muitas mulheres da comunicação, ela enfrentou e ainda enfrenta restrições e desconfianças, né? Na hora que ela decidiu ali abrir o próprio negócio. Eu digo que quando eu decidi empreender, realmente assim foi um teste de muita coragem e resiliência. E não pelo fato de eu ter escolhido a profissão em si, porque é uma área que permeiam mais mulheres, mas o fato de eu estar à frente de um negócio. E isso, perante a sociedade, às vezes existem alguns questionamentos que os homens não se deparam no dia a dia, né? Então, por você ser mulher, será que você tem capacidade? Ou será que você não é muito nova para fazer a gestão de uma empresa? Muitas coisas, currículo e até mesmo escolhas pessoais, né? Se a mulher tem filho, ela vai dar conta, ou se ela não tem, que é o meu caso, por quê? Reuniões que você precisa às vezes se colocar de uma forma mais incisiva, que o homem não precisa. Então assim, a gente se depara com um universo realmente desafiador. Mas empreender para mim como mulher foi assim incrível na minha vida, porque é um fato que eu tenho totalmente, eu sou totalmente independente, né? Seja financeira, como para sonhar, para ser livre, para ter as minhas escolhas. Então é muito desafiador ser mulher e empreender, mas também a gente consegue ter aí a nossa liberdade e a nossa autonomia de ir e vir a qualquer momento. É isso, então obrigada também, viu, Liz, por compartilhar aqui um pouquinho da sua história com a gente. Tem 2 pontos que eu quero, né, repercutir dessa fala dela, mas vamos começar ali do final, que ela fala sobre, né, essa independência que ela tem, mais uma vez a palavra liberdade, né, ela é tocada. E é importante que as mulheres, né, como a gente falou, se ela quer ficar em casa e for uma escolha dela, tudo bem. Mas é importante a gente bater nessa tecla da independência no sentido, né, para a mulher ela ter mesmo esse direito de ir e vir. A gente sabe que muitos casos, né, de violência mesmo, o Brasil é um país infelizmente ainda muito perigoso para mulheres, né? As nossas taxas de feminicídio são altíssimas, então a independência, a liberdade da mulher, ela também acaba afastando ela de casos como esse, né? Eu poder romper com uma situação amorosa ou uma situação familiar que é violenta para mim, né? Para os meus filhos, no caso, é importante a gente fortalecer isso também, né? Esse papel da independência nesse sentido. Com certeza. Temos dados, né, se a gente for falar assim, no Brasil, que não são muito estimulantes, né, que nem você falou, né, a taxa de feminicídio,
todas as questões de gênero no Brasil são alarmantes, né? A gente viu agora, em janeiro, teve o dia da visibilidade trans e o Brasil ganhando prêmios, né? Então as mulheres trans também sofrem mais, enfim, é bem complicado mesmo. E aí falar em liberdade nessa situação, realmente direitos, né? Parece que a gente parece que a gente está falando de uma vontade de novo, né? Mas realmente não é só isso, né? E aí ela estava falando, né? Quando a gente discute gênero, a gente tem que discutir direitos e a gente tem que discutir acesso a esses direitos, né? Porque muitas vezes tem os direitos, mas eles não estão acessíveis, né? Então, uma mulher que quer trabalhar, mas não tem condições de deixar ela com o filho com a mãe ou com a rede de apoio encurtada, né? Ela vai ter que procurar um sistema público. Se aquela creche não tem vaga para ela, o que ela vai fazer? Né? Dependendo de onde ela mora, né? Se o dinheiro que ela não tem não é suficiente para pagar uma creche, então vai, né, e para começar, que tem mulheres que ainda não são contratadas por serem mães também, né? Ou por serem mulheres, ela vai engravidar. Então, critério já começa aí. Eu estava conversando com uma amiga que não é mãe, né? E aí ela estava falando, não, mas tem mulher que escolhe não trabalhar, né? Ficar em casa. Tem, mas tem algumas que realmente vão tentando, chega uma hora que fala, né? E aí eu fiquei tentando mostrar isso para ela, né? Falar, gente, olha, você está num contexto, né? E a pessoa está em outro. Então, pensa comigo, se você tivesse que passar por essa humilhação numa entrevista, ou tivesse que sua rede de apoio fosse difícil, né? Enfim, até você chegar no limite de a pessoa ter que, né, ir para um movimento, né? Lutar por aquilo. Então, são degraus que cada um vai subir um tanto de degrau. Você dá um salto, você já chega. A outra pessoa, né, até ela chegar lá, né? Então, assim, essa perspectiva das diferenças, de novo, né? Quando a gente vai falar de liberdade, ela é muito importante, né? Sem dúvida. E a gente viu também, né, como eu mencionei já aqui no programa, muitas mulheres hoje acabam sendo, né, provedoras do lar, né, por N motivos, né? Às vezes também ficou sozinha com os filhos, né? Precisa ali cuidar. Mas uma coisa que é interessante é a gente pensar que ao longo da história não teve essa divisão de tarefas, né? A mulher, ela só foi acumulando também mais e mais serviço, né? Mais trabalho, e é uma situação que ainda, né, mexe bastante. A gente precisa falar sobre isso, né? E aí, em muitos casos também, que já dá pra gente colocar esse assunto, de mulheres que ou acabam deixando de trabalhar de viver seu sonho, porque o salário das mulheres ainda são menores. Então, poxa, eu com o meu salário eu não consigo manter, então eu vou acabar ficando com meu filho para o meu marido trabalhar, né? E aí vai também se podando nesse sentido, né? Quando a gente fala até dessa questão salarial mesmo, assim, eu acho que a luta da mulher, ela vem de um lugar de igualdade. E às vezes ela é confundida. Ela quer ser maior, que é o machismo, né? Então ela tá querendo ser maior, ela tá querendo ser grande, Não. A luta é a igualdade. Então, se o meu caso... o mínimo. Então, se eu sou uma psicóloga assalariada numa clínica, o psicólogo assalariado que trabalha na mesma posição que eu, qual é o justo? A gente recebe a mesma coisa. Aí, não vou receber a mesma coisa. Às vezes tem uma porcentagem de exceção, ok. Agora, a base é a mesma. Aí, mas ele atendeu tais pessoas, ele atendeu 20, você atendeu 10. Se a gente recebe, então, por sessão, ok, ele vai receber mais, mas ele atendeu mais, ok. Mas se estamos na mesma posição, não temos questões de bônus, de comissão, se estamos na mesma posição, a gente recebe o mesmo salário. Parece uma coisa muito óbvia de se dizer, uma coisa tão banal de se falar, mas é o que não acontece. Então, quando a gente estava até comentando aqui, é assustador a mulher ter conhecimento. Isso, a gente falando é assustador. Nossa, mas você é tão jovem, nossa, é inteligente, né? Sim, eu sou... Mas por que isso é assustador? Por que é assustador? Por que não é assustador
um homem que está lá, que estuda, que fez engenharia da computação, trabalha com TI. Por que não é assustador e é esperado minimamente que ele seja uma pessoa extremamente inteligente? Então, por que a gente que fez uma faculdade de tantos anos, que estudou por tantos anos, que às vezes nem fez faculdade, mas fez cursos, e é uma pessoa extremamente inteligente, é assustador? Tem até uma estatística, né, que as mulheres estudam mais. Sim. As mulheres têm mais capacidade de se dedicar a projetos, então elas são, no sentido assim, né, de como elas foram criadas para cuidar, elas têm mais disciplina também, porque aprende, né, cedo a fazer as coisas da casa, então na hora de fazer um curso e trabalhar, ela consegue estudar à noite, cuidar do filho, né, se ela tiver oportunidade, então as mulheres estatisticamente têm mais escolaridade. Né? Então o justo seria que quem tem maior escolaridade, na média, tivesse maiores salários também. Seria né? mais comum, né? Sim, que a gente tivesse realmente mais conhecimento e não que fosse uma desigualdade também, mas que fosse comum. Sim. O que é isso que a gente está procurando? Que seja comum. Que não seja um bicho de 7 cabeças. Uau, né? meu Deus, nossa, mas ela, nossa, olha isso. Olha para ela e falo, nossa, olha ela como jornalista, como ela. Ai, o William Bonner. Olha ela como jornalista, como ela é boa, como ela tem experiência, como ela fala bem, como ela discursa bem. Olha ela como socióloga. Sim, tem um termo na psicologia que você deve dominar muito mais que eu, que é aquele que fala que a mulher tem a síndrome da impostora, né? Quem nunca, né? Sim. Tá numa mesa, você é mais experiente que todo mundo que tá ali, tem 8 homens e 2 mulheres, e você vai falar assim, puxa, será que eu vou fazer essa proposta mesmo? Porque, nossa, será que eu consigo, né? Você se introjetando essa coisa, né? E eu lembrei, a gente estava falando de trabalho, né? Eu lembrei que no Brasil a conquista da cidadania feminina, né? Assim, nos termos que ela é hoje, então a coisa da licença maternidade, licença paternidade, né? Ela foi atrás de um lobby, como a gente fala, né? De uma advocacy de mulheres muito engajadas, né? A gente tinha, sei lá, 20 mulheres de 300 deputados, tinha 20 na Constituinte, né? E as coisas foram feitas em cima de muita pressão, né? Muita pressão. Para conseguir os 5 dias de licença paternidade, as mulheres tiveram que fazer um lobby fortíssimo, né? Engajadas, inclusive de partidos muito diferentes, chamou-se de lobby do batom. Se você procurar a história, aparece, né? Como elas tiveram que, para garantir essas coisas mínimas que parecia luxo, né? Exatamente. E a gente olha hoje e você, poxa, 5 dias de licença, você dá risada, né? Não era nem isso, não era para ter sido conquistado, né? Então, isso que a gente está falando de acesso a direitos, até antes, né, a conquista de direitos, não é uma coisa tão antiga no Brasil, né? O voto, sim, mas a Constituição de 88 eu considero até mais importante do que o voto, que são esses direitos que nos dão outro status de cidadã, né? Que é o direito à creche, direito à licença maternidade, entre outros, né? Porque sem eles, né, de que adianta você votar, né? Exatamente. O dia a dia da gente, né? Assim, sem dúvida. É a importância também, né, da gente ter mais representatividade na política, inclusive, né? Hoje aqui em São José nós temos 2 vereadoras, né? É importante que vá se, né, criando, né, essa ideia também de que seja a nível municipal, estadual, federal, que mais mulheres, de fato, elas sejam ativas na política, né? Isso faz toda a diferença para que sejamos, de fato, mais representadas, né? Que não seja um espaço que ainda é majoritariamente masculino. Bom, a gente vai para mais uma pausa, nossa última de hoje, mas vocês já sabem, o intervalo é rapidinho, fique com a gente, voltamos já. De volta, e olha só, gente, de acordo com o Guia de Viagens, o Brasil é o 2º país mais perigoso para as mulheres viajarem. De acordo com essa pesquisa, nós perdemos apenas para a África do Sul. E aí nessa lista, né, complementando, incluem países como Rússia, México, Irã, Estados Unidos, Emirados Árabes,
Vietnã, China e Hungria. A gente falava um pouquinho da violência, né, dos altos índices de feminicídio que a gente tem, e essa questão de viagem impacta muito na independência da mulher, né, na independência financeira, dessa liberdade também. Só que dá esse receio, né, assim, de você viajar. Eu falo, eu adoro fazer trilha, por exemplo. Eu não tenho coragem de fazer trilha sozinha aqui, né, porque dá essa sensação de insegurança ainda muito grande que a gente precisa, né, debater, né, é um assunto de segurança pública que ainda precisa ser muito falado, né. É tenso, né, e até para mim, particularmente, mexe bastante, porque eu gosto muito de andar de bicicleta longa, né, de uns passeios mais longos, fazer viagens assim sozinha, e tenho amigas que fazem cicloviagens e tal, né, então, né, mexe bastante, assim, né? Mas realmente, né, a gente tem exemplos muito tristes, né, a palhaça Julieta, né, que foi vítima, né, de um crime bárbaro, né, muito triste. Ela estava vivendo a vida dela, exercendo a profissão dela e realizando o sonho dela, né. Eu acho que isso é o mais triste, né. A gente muitas vezes para pensar se a gente vai realizar um sonho ou não por causa disso, né, por causa da violência, né. Essa disponibilidade que o nosso corpo parece que está no mundo, né, como se ele tivesse ali. Até saiu uma pesquisa que a gente teve o carnaval, né? Tá no meio do carnaval, e aí a gente vê que ainda o carnaval não é seguro para as mulheres, né? Então essa questão do corpo, né? Assim, da gente campanhas, inclusive, né? Que não é não, surgem, e não tal. É não, então ela é realmente uma questão que tem que ser colocada, porque a gente está falando de uma ideia de que a gente gosta, né, ou que a gente aceita, ou que a gente, né, está disponível. E, na verdade, não existe isso, é uma grande contradição, né? A gente não pode exercer o nosso desejo, o nosso sonho, né? A gente tem que atender expectativas sociais, né? E tem a pressão, né, não só da violência, mas a pressão psicológica também, né? Física, né, mas também psicológica, né? Do corpo que é aceito, o corpo que é o perfeito, o corpo de verão, né? Exatamente. Enfim, é um tema realmente complicado. Sim, e incluindo, né, roupas. Poxa, mas eu gostei dessa roupa, mas será que eu uso? Vai chamar muita atenção? Aí tem a questão, né, do julgamento, né, de outras mulheres que acabam julgando, e também desse receio, né? Ah, eu vou num lugar onde tem mais homens, mas, poxa, esse vestido tá muito curto, não me sinto à vontade, né? Brecar mesmo esse direito nosso de ir e vir, né? A gente vive muito isso, é triste. É triste que a gente vai, às vezes a gente vê aqueles bares que aqui em São José a gente chama de boteco, que praticamente quase todas as mulheres falam, não vou não. Mas não é por ela, porque não é por ela, é pelos homens. Porque a gente sabe, infelizmente a gente tem essa realidade, a gente sabe que a probabilidade de alguém fazer um comentário, de alguém encostar onde não deveria, enfim, de ter uma inconveniência é muito grande. Então a gente não vai para que não aconteça. Ao invés de, por que as pessoas daquele lugar não mudam o comportamento? Por que a gente tem que deixar de fazer ao invés das pessoas se corrigirem? Entenderem que isso não tá bom, isso não tá bem, isso não tá legal. Quando ela fala de corpo, acho que pra gente resumir bem como é isso, existe um novo padrão na sociedade. Não é o magra, não é o gorda, não é alta, enfim, baixa, é não suficiente. Esse é o padrão. Nunca tá bom. Nunca tá bom. O padrão é esse, de tá magra. Nossa, será que ela tá doente? Tá gorda. Nossa, horrível. Mas tudo tá horrível. Então, assim, na mulher, né? Porque no homem tá na mulher. certo. No homem, se ele tiver com aquela com a barriga de cerveja, mas tá é tudo triste bem. isso, porque é ruim para todo mundo. Sim, né? exatamente. Uma mulher triste, uma mulher que não sai, ou que está muito preocupada, né, em ser perfeita, ela não se sente bem com qualquer pessoa também, Sim. né? Então é ruim para todo mundo, né, o machismo, né? Essa pesquisa que eu estava falando no carnaval, estava falando assim,
tantos por cento, mais da metade dos homens ouvidos, eu não lembro agora exatamente, mas disseram que se uma mulher está com uma roupa curta é porque ela quer ser cantada, né? Então, existe essa ideia, né, que precisa ser desconstruída. E é muito interessante que a gente ouve assim, mas vocês mulheres que criam os homens, então por que eles são assim? É culpa de vocês, né? Até e a isso... gente, poxa, a gente, tá bom, a gente realmente cria os homens, a gente precisa, né, mas quando a gente está naturalizando que o homem tem que ir perder a virgindade, a mulher não pode. O jovenzinho já tem que ir lá cantar a amiguinha dele. Ah, não, a menina tem que, né, ficar... Né? Isso é toda uma conversa que existe em todas as famílias. Os homens estão aceitando ou não isso, né? E essa conversa, ela não pode ser lá na ponta só a mãe, ou lá na ponta só o psicólogo. Tem que ser todo mundo, tem que ser um pacto. Rede, nós queremos aliados nessa... Nós não somos as responsáveis pelas crianças porque a gente quer. É porque não tem mais ninguém disponível. E nesse caso, né, os homens também, né? O diálogo, a gente está né? cansada também, né? Sim, vai ser bom para todo mundo. Uma mulher mais feliz, mais satisfeita e homens mais seguros, né? Porque o jeito que tá inseguro para todo mundo, né? Ai, será que eu posso fazer esse comentário que ela tá bonita? Ou ela vai achar que eu tô cantando ela e vai falar que eu sou estuprador? Também é ruim para eles. Eles também estão com uma faca no pescoço, né? Assim, então, essa situação do machismo com o nosso corpo é ruim para todo mundo, né? Precisamos de um pacto social, educacional, que a família não os cuidados não podem ficar só com as mulheres, os homens precisam parar e pensar também como eles querem que os filhos sejam, né? Para ser bom para todo mundo, né? Sem dúvida. É, né, uma questão de todos nós, né? Todos precisam engajar. Rosa, muito obrigada, viu? O nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim, mas obrigada por contribuir aqui com a gente. Eu que agradeço. É uma alegria a gente tocar nesses assuntos tão necessários, né? Contem sempre comigo. É isso, seja bem-vinda sempre. Obrigada. Muito obrigada, viu? Seja bem-vinda sempre. Obrigada por contribuir aqui com a gente. Foi um bate-papo bem interessante. A gente, né, pincelou por vários assuntos e que, né, fique ali na cabeça martelando de homens, mulheres, para que esse assunto seja colocado mais vezes no centro das discussões, né, Larissa? Ah, com certeza, isso precisa ser falado. Não precisa ser meu Deus, mas vamos conversar, vamos dialogar, vamos aprender a dialogar. Diálogo, ele faz muita coisa preciosa. E agradeço muito pela oportunidade, gostei muito de estar aqui com vocês. A conversa foi boa, a conversa foi clara, a conversa foi muito objetiva para bastante gente que está assistindo. Acredito que deu uma luzinha e que fique aquela sementinha na cabeça para pelo menos refletir só um pouquinho do seu tempo. Sem dúvida, né? Esse é o caminho. Ainda é um trabalho formiguinha, mas a gente já avançou muito e com certeza, né, vamos avançar mais, né? É importante, vou reforçar mais uma vez, que todos, né, engajem nessa luta e que as mulheres, né, eu acho que uma palavra que foi falado muito hoje foi a liberdade, né, que realmente, né, com responsabilidade faça, né, aquilo que você acha que é melhor para você, tente não absorver tanto, né, críticas ou imposições vindo da sociedade para a gente conseguir, né, avançar mais ainda. O Diálogos fica por aqui. Para você rever este programa, é só acessar o youtube.com/tvcâmara-sjc, além dos nossos canais 12.3, 7 da NET e 9 da Vivo. Semana que vem estaremos de volta novamente a partir das 4 da tarde. Eu espero vocês. Até mais!